Começar. Eu quero falar com você nessa reunião hoje sobre o que impera no nosso lar. O que tem imperado no nosso lar e na nossa casa. Normalmente o que vai existir dentro do nosso lar é aquilo que nós trouxemos de algum lugar. Hoje eu vou começar falando com você em Números capítulo 32, sobre as tribos de Israel, no momento que elas deveriam passar o Jordão, para, na nova terra, combater os inimigos e conquistar a terra que o Senhor havia prometido a eles. Eles estão com Moisés. Tem uma tribo que vai chegar até o Moisés e vai dizer: Moisés, gostamos de ficar daquém do Jordão, aqui é um lugar bom, tem pasto, nós criamos gado e aqui é ótimo para gado. Moisés, não queremos atravessar o Jordão, queremos ficar do lado de cá. Moisés acho que vai responder até meio bravo com eles, vai dizer: mas como assim? Vocês vão deixar os irmãos de vocês irem para a luta sozinhos? Porque vocês querem ficar do lado de cá? Vamos entrar no texto. Aí depois da leitura eu já te explico, começamos a mensagem. Números, capítulo 32, no Antigo Testamento, quarto livro da Bíblia, versículo 1. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade, duas tribos, tinham muito gado em grande multidão, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade, os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eliezer, o sacerdote, aos maiorais da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbon, Eliale e Sebã, Nebon e Beon. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, dê-se essa terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Agora pega uma caneta, sublinha o 6. Olha a resposta que o Moisés vai dar para essas tribos que não querem atravessar e querem deixar os irmãos deles lutarem sozinhos. Aí o Moisés vai falar no 6. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, duas tribos, tá? Eles eram 12. As 12 tribos representavam a família de Israel. Eles eram uma família só, porque todos vieram de irmãos. Então eles eram uma nação, uma família representada por 12 tribos. Irão vossos irmãos à peleja e ficareis vós aonde, queridos? Aqui? Então olha para mim, Moisés está dizendo para as tribos de Ruben e de Gade assim: poxa, o que vocês estão me pedindo? Vocês querem ficar do lado de cá porque vocês criam gado e aqui temos pastagens, temos o rio e é uma terra ótima, talvez uma planície para a criação de gado? E vocês estão esquecendo que o Senhor mandou que todos atravessassem e conquistassem as terras. Só que o que eu quero falar com você? A tribo de Ruben e de Gade estavam pensando somente em quem? Neles. E estavam esquecendo os irmãos. Moisés disse: vocês vão deixar os irmãos de vocês atravessar o Jordão, irem para a batalha, irem para a luta, irem para a guerra, e vocês vão ficar aqui, vendo os irmãos de vocês lutarem, vocês não vão fazer nada? Então Moisés está falando: não, isso está errado. O que eu quero falar contigo, que eu comecei a perceber, que começou então a acontecer no meio das 12 tribos, e eles eram de Deus, eles não eram pessoas do mundo. O que eu quero falar com você hoje, é que em muitos lares, impera o individualismo. É sobre isso que eu vou falar com você hoje. Às vezes temos o comportamento individualista e não percebemos. Os filhos estão tendo um comportamento individualista, o marido, a esposa. Às vezes dentro do lar existe um individualismo e a pessoa não percebe. Moram na mesma casa, eram 12 tribos, era uma família, só que tinha um grupo que estava sendo individualista. Estavam pensando apenas no interesse pessoal deles e deixando as outras tribos se virarem com a guerra, com as nações que haviam do outro lado do Jordão, porque eles queriam ficar, porque era bom para o gado deles. Às vezes, dentro de casa, também impera o individualismo. E não estamos percebendo. Eu só posso dar para minha família aquilo que eu tenho. Eu não tenho como dar para eles o que eu não tenho. E muitas vezes nós viemos de um lar, de uma criação, que os pais fizeram o esforço possível. Todavia, muitas vezes, eles permitiram que nós, dentro de casa, fôssemos nos tornando individualistas. Você tem que cuidar. Às vezes o marido, a esposa e os filhos, todo mundo individualista, cada um vive a sua vida dentro da mesma casa. Por exemplo, o marido chega, o que ele faz? Ele vai para a sala, fica na frente do filme o tempo todo. A esposa, ela fica só no quarto, ou às vezes está lá na horta, né? Quem tem horta, a vida dela é a horta.
Ou é a horta, ou fica no quarto, ou na cozinha. Cada um você vê que tem um canto. E o filho? O filho chega e vive no mundo dele. O que é o mundo dele, pastor? É o quarto, é o videogame, é o celular, é as redes sociais hoje em dia. Fica no computador e fica horas e horas e horas. E às vezes chega um momento da família ter a refeição junta, seja almoço, café, uma janta. O outro diz, não, agora eu não quero. Ou seja, o individualismo. Não existe um momento família, eu vou comer a hora que eu quero, porque eu sou individual. Tem muitas casas que são assim. É cada um por si dentro daquela casa. Não há união, não há um momento de família. Por exemplo, às vezes na sua casa impera o individualismo, você tem que até tomar cuidado. Quando alguém diz, está pronta a comida, se você não sair correndo e demorar muito, é capaz de você chegar e não ter mais comida. Porque impera o individualismo. Às vezes o seu familiar come tudo e não está nem aí para quem? Para os outros. Muitas vezes nós somos cristãos, mas estamos sendo individualistas. E daí a pessoa chega na igreja e diz, pastor, por que o meu familiar não se converte? Eu venho na igreja e eu oro. Tá bom, você fez duas coisas para salvar a família que são muito importantes. Vir na igreja e orar. Agora a terceira, que é também importante para salvar a família, o testemunho que você dá dentro de casa. Isso é muito importante para salvar a sua família. Vir na igreja e orar são 2 passos, mas falta o terceiro. Dentro de casa eu tenho que dar um bom testemunho. E às vezes dentro de casa é o individualismo. O marido acorda, tem um pão, tem um restinho do café, tem lá o patê, está no fim, ele vai lá, come o pão, passa o patezinho dele, toma o café. Acabou o café, não tem pão, não tem patê. Azar é dos outros. Quando a mulher vai tomar café, não tem pão, não tem patê, não tem... O que o cara foi? Ele só pensou nele. Quando ele chegou lá e viu que tinha um pão só tinha um restinho de patê, um restinho de café, qual é o pensamento de família? Eu vou deixar um café aqui, passando, vou na padaria, vou comprar pão, porque eu tenho filho e esposa, vou comprar mais os condimentos para colocar no pão, alguma coisa. Eu posso comer isso aqui e tomar esse restinho de café, mas eu vou deixar uma térmica cheia, o pão na mesa, a mesa servida, porque aqui em casa não sou só eu. Nós somos uma. A tribo de Rúben e de Gade estava achando que eram só eles. Estavam buscando só o interesse deles e estavam esquecendo que as 12 tribos eram uma família. Eles não queriam atravessar o Jordão para ajudar a família, queriam ficar sozinhos. A gente vê muito isso dentro do lar, o individualismo. Às vezes na mesma casa, todo mundo usa o mesmo carro, mas ninguém coloca gasolina. O azar é do último que pega e está na reserva. Todo mundo usa o mesmo carro naquela família. O que é isso, pessoal? Individualismo. Não estou nem para o outro, todo mundo usa o mesmo carro, o último que pega é o azarado que está na reserva, vai ter que botar. E ele ainda é individualista também, ele bota só os pila para andar e deixa só no cheiro. O próximo que ligar nem no posto chega. O que opera nesse lar? Moram na mesma casa, mas é todo mundo individualista. São pessoas egoístas, só pensam nelas e não pensam em quem? Na família. É um egoísmo, às vezes, dentro de casa. Então, esses pontos nós temos que começar a mudar, começar a melhorar. Às vezes a pessoa, tinha um almoço, eu comia a minha parte, os outros azar. Aí chega o outro para almoçar, não tem mais comida. Tem que fazer, tem que se virar. Irmão, isso não é o espírito de família. Aquelas tribos estavam fazendo isso. Às vezes, entre o marido e a esposa também tem esse negócio, o meu dinheiro e o seu dinheiro. Que às vezes a mulher nem sabe quanto é que o cara ganha e o que ele faz com o dinheiro dele. É dele, o dela azar. O problema é dela. Mas a Bíblia diz que os dois, quando casam, eles se tornam o quê? Eles deveriam sentar, conversar. Claro que pode ter um que puxa, que administra melhor, porque talvez tenha uma organização, um controle melhor sobre o dinheiro. Mas a família tem que ser transparente. Às vezes não é o meu e o seu. E o cara ainda vai chegar para a mulher e vai falar, aquele 100 que tu está me devendo, agora é 110, tem juros. Então, muitas vezes, dentro do lar opera o quê, pessoal? O individualismo. E não pode existir individualismo dentro da nossa casa. E às vezes a gente não parou para pensar, mas pastor, mas é o que eu quero, é o que eu gosto. Por exemplo, numa família, às vezes tem um que diz, eu não gosto de ir para a praia. Faz 10 anos que eles são casados e a família nunca foi para onde? É que eu não gosto, pastor. Ok, querido. Mas você não casou contigo mesmo. Você tem uma família. Se tu não gosta de ir para a praia, às vezes tu vai ter que se sacrificar para fazer a tua família feliz. Mas eu não gosto de sair de casa, pastor, eu sou bicho do mato. Tem muita gente que é assim. É bicho do mato, gosta de ficar só na toca. Né? Gosto de ficar só na toca, pastor, eu sou assim. Cada um tem um comportamento. Contudo, eu tenho uma família.
Às vezes os filhos estão esperando o ano todo as férias escolares, mas eles não vão para lugar nenhum, porque o pai ou a mãe não gostam. Aí ninguém vai. Irmão, você está pensando em você está sendo egoísta. Diga para o irmão, ainda bem que não tem ninguém assim na tua casa. E às vezes dentro do nosso lar, irmão, impera o individualismo, o egoísmo. Ah, mas eu não gosto. Mas eu não gosto, então o que você faz? Vai para a praia. Tu vai ficar dentro de uma casa também. Só que a tua família vai aproveitar. Aí se te der na telha, você monta uma barraquinha lá na beira, bota uma coisa na cabeça, no corpo, fica que nem um sultão, senta lá na cadeira. Não precisa se molhar, deixa a família aproveitar. Mas o que eu não posso esquecer é que eu tenho uma... Ah, pastor, mas eu não gosto. Irmão, mas eu não posso ser egoísta. É uma família. Eu estou pensando só em mim, só no que eu gosto, só no que eu quero. Ah, mas eu só olho filme de ação. Mas e se os teus familiares gostam de comédia, o que tu vai ter que fazer? Às vezes tu vai ter que abrir mão e olhar um filme. Ah, mas eu não gosto, mas eu sou uma família. Às vezes você não está olhando o filme porque você gosta. Você está olhando o filme pelo momento de estar em família. Então essas coisas têm que começar a mudar. Às vezes, por que meu familiar não se converte? Muitas vezes é por causa do nosso testemunho. A gente é meio individualista, como aquelas tribos. Isso estava acontecendo no meio do povo de Deus. Eles estavam pensando só neles e não pensando em quem? Na família. Às vezes um cônjuge é injusto com o outro. Por exemplo, o marido ele sai, às vezes posa fora, fica o dia inteiro no futebol com os amigos dele. Agora, se a esposa demorar 1 hora a mais na igreja, ele já está xingando ela. Aonde você foi? O que você está fazendo? Chegou atrasada. Mas ele fica o dia inteiro fora. Vai para o futebol, faz isso, vai pescar, vai acampar, vai fazer tudo o que ele quer. Agora, se a esposa disser, eu vou fazer... Não pode. Mas isso é injusto, irmão. Isso é egoísmo. Como é que um pode e o outro não pode? O cara acampa, o cara faz isso, o cara sai com os amigos, o cara pega a moto e vai para não sei aonde. Porque o homem que tem moto, você tem que tomar cuidado. Ele gosta muito de pegar a moto e dar uma volta longa. E às vezes não leva a esposa junto. É ou não é? Bota aquela jaqueta, aquele negócio, não, eu estou com os amigos aí, nós vamos para... Ou anda de bicicleta. Ele entra no grupo da bicicleta e vai para longe, e a esposa, Deus dará. Aí ela quer fazer um negócio, não, tu não pode. Mas ele não percebe que ele deixa ela sozinha. E às vezes ele faz as coisas dele, mas ela não pode, às vezes, ter uma atividade dela. Irmão, isso é egoísmo. Depois a pessoa diz, pastor, por que meu familiar não se converte? Olha o meu comportamento dentro de casa. Às vezes nós somos individualistas. Aquele seu familiar que não é cristão, que às vezes é macumbeiro, sei lá, ateu, o que ele é. Não, aquele lá eu não vou convidar para a festa, filho de Satanás. Na minha casa não entra, pastor. Porque em casa é só as coisas de Deus. Aquele lá é filho de Satanás, eu vou botar uma placa. Nessa casa só entra quem é perfeito, então tu tem que ser o primeiro a sair. Tem que ser o primeiro a sair de dentro de casa. Não, aqui só entra... Não, irmão, aquele familiar que não é crente deveria ser o primeiro da lista dos convidados. Você deveria convidar ele para jantar, almoçar na sua casa. E quando tiver esse almoço, você tinha que servir muito bem servido, mesmo que na casa dele não te sirva. Pastor, mas eu vou na casa dele e ele não faz nada. Esquece. Não se importa com o que estão fazendo para ti, se importa com o que você vai fazer. Porque como você receber, você está plantando, você vai colher. Como você vai ser recebido, é eles que estão plantando e não é você. Agora, como você recebe, é você que está plantando. E quem planta, mas na casa dele ele me serve, mas na minha eu vou servir o melhor, porque aqui é a minha casa. E eu vou servir o melhor, porque quando eu trato alguém com honra, eu vou ser abençoado porque eu estou plantando. Mas chama, convida, quando ele entrar, mas ele não serve a Deus, ok? Mas peça sabedoria, que é assunto que eu entro para deixar uma palavra com entendimento, com sabedoria, sem ser aquele crente xarope que quer botar a Bíblia goela abaixo. Que palavra que eu dou para ganhar essa pessoa? E às vezes ela não serve a Deus, mas entrando na tua casa, ela vai sentir o ambiente, o clima, a família, você vai fazer oração, ela, puxa, como esse crente é diferente. Daqui uns dias ela começa a se interessar e se converte. Mas tem o aniversário do fulano. Eu não vou, pastor, que lá é filho de Satanás. Não vou no aniversário dele, irmão. Não vou dar nada para ele. Ao contrário, dê um bom presente. Apareça no aniversário. Não precisa ficar na hora da bebida, da música, da loucuraiada. Mas você deveria entrar naquele aniversário, dar um abraço, falar de Jesus para aquela pessoa, deixar um bom presente para ela. E quando começar a bagunça, eu vou embora, porque não gosto dessas coisas, então vou embora. Começou a música, a bebida, mas eu tive lá, eu dei o presente, eu dei uma palavra, eu dei um abraço. Ninguém vai poder dizer, depois que virou crente, não se mistura. Senão daqui a um tempo eles vão começar a te chamar de azeite.
que o azeite faz? Ah, virou cristão, não se mistura mais com os pecadores. Ao contrário, irmão, Jesus andava no meio dos pecadores. Eu preciso ganhar aquele familiar. Eu preciso ter sabedoria. Só que às vezes a gente vai virando egoísta. Ah, eu não gosto de ir para a praia. Ah, eu não gosto de viajar. Ah, eu não gosto de fazer isso. Mas você casou contigo mesmo? Você é solteiro? Aí você pode escolher o que você quer. Agora eu tenho uma família. Eu não posso ser individualista. Eu vou comer ou vai sobrar para o fulano? Se não vai sobrar, eu vou fazer. Um tem que ajudar quem? O outro. Só que às vezes dentro de casa não existe isso. O outro come, azar é o seu. Se você comprar um negócio lá, você chega, já era, acabou, pastor. Comprei um chocolatinho, cheguei, não tinha mais nem embalagem. Só o pedacinho lá que eu vi que rasgaram, que foi aberto. Você vê a família, não deixa um pedaço, não tem consideração. Ou seja, a pessoa é egoísta. Ela não pensa nos outros. E às vezes você não percebe, mas você está criando os seus filhos nesse ambiente. Que adultos que eles vão ser quando eles crescerem? Se eles estão sendo criados num ambiente de individualismo, onde o marido, a esposa, cada um tem a sua vida. Daqui uns dias, cada um dorme num quarto diferente. Então, o lar está sendo individualismo. Eu estou ensinando a minha família a ser individualista. A gente vê muito isso no trabalho. Às vezes o colega está lá se arrebentando para carregar uns negócios, o outro colega está parado e não é capaz de oferecer o quê, pessoal? Ajuda para o outro colega, falando, você quer uma força aí? Deixa eu chegar aí, deixa eu ajudar você. Às vezes o cara está sentado, parado, está vendo o outro se matar, ele não é capaz de se levantar. Ô irmão, eu acho que isso é um pouco de bom senso e também de educação. Que faltou dentro da casa da pessoa, porque isso a pessoa tem que trazer de berço. Olha o que Jesus vai falar para nós. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Mas graças a Deus me disseram que nessa cidade aqui ninguém é individualista. Que aqui o povo é gente boa. Vamos lá, Lucas capítulo 10. Povo é gente boa na sua casa, sim ou não? Ou lá eles comem chocolate e não lembram de você? E procuram esconder até a casquinha para não deixar pista. Para você nem descobrir que passou um chocolate por aquela casa. Pastor, lá eles guardam até a casca. Fazem um bolo, como tudo, limpo bem a forma e guardo, para mim nem ver o que fizeram. Lucas 10. Então não pode existir individualismo dentro da nossa casa. Família tem que estar unida. Quando você cria os seus filhos no individualismo, eles vão ficar adultos, eles começam a trabalhar e não vão colaborar com um centavo dentro de casa, porque eles são o quê? Individualistas. A gente não pode criar no individualismo, tem que criar no amor da família. A primeira coisa que eles vão querer fazer é ajudar, porque eles têm um espírito de família. Lucas capítulo 10. Todos acharam? Esse espírito tem que existir, o espírito de família, o espírito de união, não de individualismo. Onde um às vezes vai abrir mão porque o outro gosta. Ah, pastor, mas eu não gosto de viajar, então a tua família vai ter que sofrer? Ficar num calor de 50 graus? 50 graus com ventilador jogando bafo quente na cara? Piscininha de 500 litros, que ela é tão funda que quando você entra dentro só molha até as canelas. Coitada da família. Vamos lá, Lucas capítulo 10. Que parece churrasco, tem que ficar virando para molhar um lado, molhar o outro. Lucas 10, você vai ler comigo o versículo de número 27. Olha o que Jesus fala para nós aqui. E respondendo ele disse, olha o que Jesus disse, pessoal. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. O que mais que Jesus diz? De toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Finaliza comigo. E ao teu próximo como a ti. Olha aí. Eu tenho amado o próximo ou eu só me amo? É fácil se amar, é fácil se agradar, é fácil fazer o que gosta. Só que Jesus está dizendo que eu tenho que amar o meu próximo. Quem é o meu próximo? Meu familiar, a pessoa que está perto da minha casa. Hoje estamos falando de família, o próximo também pode ser outra pessoa, mas estamos falando de família, o meu familiar. É, pastor, lá em casa o meu próximo não é fácil. Não, eu sei. Às vezes o teu próximo é fácil, é só Deus e seus poderes na vida desse próximo aí. Mas pastor, o que eu faço? Faço bem, abençoa, quebra o espírito do individualismo dentro de casa. O amor de Deus constrange. Foi o que trouxe você para a igreja. Foi o quanto Deus era bom e era amoroso. Começa a plantar, pede sabedoria. Um dia, haviam 2 homens milionários que começaram a ser amigos por causa do financeiro. Um queria crescer mais financeiramente, ficar até muito mais rico do que era. Chegar a um patamar bem mais alto. Ele era ateu.
o outro era cristão. Sentaram e começaram a almoçar, por causa de negócio, de dinheiro, ok? O cristão começou a conversar com ela sobre dinheiro e tal, entrou no assunto do outro. E o outro falando, tal, fazendo, pesquisando, vendo pessoas de sucesso, porque ele queria ser mais bem-sucedido e vencer. O cristão não foi chato, com muita sabedoria falou de um princípio. O outro se interessou por aquele princípio e perguntou, quem falou isso? O cristão disse, quem falou isso foi Salomão. Salomão? Ele disse, o autor do livro de Provérbios da Bíblia. O ateu disse, isso aí está na Bíblia? Ele disse, sim, está na Bíblia. Você quer começar a ler o livro de Provérbios, você vai ver que vários princípios que nós estamos falando aqui já estavam na Bíblia há milhares de anos. O ateu resolveu começar a ler a Bíblia para encontrar esses princípios, para tirar pontos financeiros do Provérbios. Ele gostou tanto que ele pegou outras partes da Bíblia e começou a ler. E o amigo dele, cristão, devagarzinho, ia pregando a palavra com sabedoria, porque sabia que ele era ateu. Sabe o que aconteceu com esse ateu? Ele se converteu. Porque esse cristão não resolveu excluir ele. Não, isso aqui não serve a Deus, isso aqui é o Satanás. Não, ao contrário, deu um bom testemunho, pregou Jesus para ele, sem ser chato. Pregou com muita sabedoria e ganhou esse amigo para Jesus. Então a gente precisa ganhar a nossa família, tem que ter um bom testemunho. Lucas 10, 22, final. E ao teu próximo como a ti, talvez a gente ama a Deus, mas eu estou amando o meu próximo? Ou eu sou individualista, eu só penso em mim? Como é que você é? Não podemos ser individualistas. Às vezes, quando você vai pegar um negócio, você pega só para você. Quando você vai fazer, faz só para você. Quando você vai arrumar a cama, arruma só o seu lado, o outro deixa bagunçado. Então a gente não pode ser assim. Nós precisamos melhorar e mudar nesses pontos. Eu tenho que amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Se amar é fácil. E amar o próximo. Você é um bom cônjuge? Nós não podemos dar essa resposta. Só quem pode dar essa resposta é o seu cônjuge. Você não tem como dizer se você é um bom marido. Porque tu vai sempre te avaliar bem. Quem pode te avaliar é o outro. O filho não tem como dizer se ele é um bom filho. Não é ele que se avalia? Quem é que vai avaliar ele para dizer que se ele é bom? É a mesma coisa o pai dizer que é um bom pai. Quem diz que você é um bom pai? Eu sou. Por quê? Porque eu pago uma boa escola. Mas isso não é ser bom pai. Quem pode avaliar você é a sua família. Então eu preciso amar o meu próximo para que eu possa ter essa boa avaliação. Você é um bom cônjuge? Se doe. É fácil ser bom para si mesmo. Fazer aquilo que é bom para nós mesmos e para o outro. Pastor, mas ninguém faz. Olha o que Jesus disse em Lucas 6. Volta um pouquinho para trás. Lucas capítulo 6. Então nós temos que vencer o individualismo. Na nossa casa, no nosso lar. Não crie seus filhos assim, sendo individualistas. Desde pequeno você já tem quebrando isso, treinando isso. Se você nasceu numa casa assim, que era cada um por si, às vezes na sua casa era cada um por si. Um comia no telhado, outro na casinha do cachorro, o outro comia na área, e tudo com um prato na mão e em algum canto. Na frente da TV, no sofá. Não tinha aquele momento à mesa. Cada um nasceu no lar, às vezes nem mesa tinha por causa da dificuldade. Mas nós podemos mudar nisso. Às vezes você é uma pessoa individualista, você só quer ganhar, mas não quer dar nada. Às vezes a gente quer ganhar coisas boas, mas na hora de dar quer dar o pior. O problema vai ser seu. Porque ao dar é o que te abençoa. Porque quando eu dou, eu estou plantando. E quem planta? Isso. Então vamos lá. Lucas 6. É o dar que abençoa você. Pastor, mas ninguém me dá. O problema é deles. Eles não vão colher. Continue plantando. Você pode não colher daquela pessoa, mas você vai colher de outra e de algum ponto Deus vai te dar. Lucas 6,31 diz assim, queridos. E como vós quereis que os homens vos façam? O que diz a Bíblia? Da mesma maneira fazei-lhes vós. Então a Bíblia está dizendo que tudo que eu quero que a outra pessoa me faça, eu deveria começar a fazer para ela. Eu deveria começar a plantar na vida dela. Eu deveria começar a fazer na vida dela. E às vezes está faltando isso. Não, pastor, ninguém faz, eu não vou fazer. Comece você. Toda mudança que eu quero na minha família começa por mim. Toda mudança que eu quero no meu casamento começa por mim. Toda transformação começa por nós. Às vezes a gente está olhando para o outro, querendo que o outro isso, mas eu não vi aquilo que eu posso melhorar. E a minha mudança vai começar a tocar no outro.
vai começar a fazer uma obra na vida do outro. Então é o que Jesus está dizendo, Lucas 6,31. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós. Ah, pastor, mas eu estou cansado. Olha o individualismo. Você tem uma família. Aguenta mais um pouco, dê atenção. Ah, mas isso... Olha o individualismo. Ah, mas eu vou sentar e olhar o meu filme. Às vezes isso é individualismo, porque está esquecendo de dar atenção para a família. Então tem coisas que nós precisamos buscar Deus e começar a melhorar. Precisamos buscar Deus e começar a mudar. Mateus 20. Olha o espírito que tem que existir dentro de nós e na nossa casa. É o espírito que Jesus deixou para nós em Mateus 20. Mateus capítulo 20. Então nós temos que vencer o individualismo. Muitas vezes é ele que está imperando no nosso lar. É cada um por si, cada um do seu jeito. Chega o Natal, cada um vai para o lado. É a esposa indo para um lado no Natal, o marido indo para o outro lado no Natal e o filho vai para outra casa. Cada família passa o Natal numa casa diferente. E daí você olha, vocês são casados? Somos, mas é que eu vou para cá, ela vai para lá e cada um por si, Deus por todos. Mateus 20. Irmão, isso não é família. Então combina. Olha, esse ano nós passamos na nossa família, no outro ano passamos na tua. Mas o casal deveria estar junto, a família também. Não, mas é cada um para um lado. Chega férias, ele dá um jeito de tirar férias para cá, ela dá um jeito de tirar férias para lá, o filho tira férias para o outro lado. Cadê a família? Se mora todo mundo na mesma casa. Às vezes é um individualismo no nosso lar. Mateus 20. Nossa casa não podia ser assim. Chegou a hora do café, se tu não sair correndo, fica sem pão. Porque um não pensa em quem? No outro. Um não pensa no outro. Mateus 20, versículo 28. O que diz 28? Bem como o Filho do Homem. O que diz a Bíblia, pessoal? Não veio para ser o quê? Servido. Leia o final. Mas veio para... Olha que importante isso aí. Você tem servido sua família? Você tem servido o seu lar? A esposa, quando ela faz as atividades de casa, ela está servindo a família dela. E você vai ser abençoado por Deus. Eu tenho servido a minha família. E de vez em quando você tem chegado para a esposa, não, deixa que eu lave a louça hoje. Deixa que eu faça comida hoje. Mais importante, seus filhos. Você tem ensinado seus filhos a servir? Ou até os 30 você vai dar comidinha na boca deles? Você tem que ensinar o seu filho a servir. Chega uma idade que o café hoje é contigo. Nós vamos programar uma escala aqui, é você que faz. E o filho vai lá, monta a mesa, serve a família. Às vezes não existe esse espírito de serventia. É o individualismo, por exemplo. A mulher está lá na cozinha fazendo a comida, os outros estão tudo no sofá. A filha, o marido, todo mundo sentadinho no sofá olhando TV, esperando ela chamar para comida. Não há um espírito de serventia, há um espírito de individualismo. Porque a família podia se unir, deixa que eu vou cortar a cebola, deixa que eu vou cortar o alho, deixa que eu vou cortar o tomate, eu vou fazer o suco. O outro, eu vou botando os pratos na mesa, os copos, e a família está se ajudando. Um ajudando quem? Não, mas é um individualismo. Ela foi para lá, o problema é dela. Os filhos, todo mundo para cá. Às vezes a filha está grande e não sabe fritar um ovo, porque não serve ninguém em casa. Então a gente tem que ensinar a família a fazer o quê, pessoal? A servir. Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para... E às vezes você está ensinando os seus filhos a serem servidos, eles não sabem servir ninguém. Eu me lembro um dia um rapaz, ele queria casar e ele estava olhando as pretendentes. Por isso que é bom antes de namorar, você conversar, ser amigo, conhecer, não envolve namoro, não envolve nada, não tem compromisso nenhum. Só conhecer a pessoa. Como é que eu conheço? Uma foi na casa dele, a moça, conhecida e tal. Quando ela chegou na casa, chegou a hora do almoço, ela só sentada no sofá enquanto... A mãe do rapaz fazia tudo. Acabou o almoço, ela comeu a parte dela, prato na pia, ela botou pelo menos, mas voltou para o sofá e ficou sentada. Tá ok. Você já vê que família que ela teve, como é que vai ser o comportamento depois de casar. Segunda moça, chegou a segunda pretendente, tudo bem com a família, ok e tal. Quando a mãe dele começou a fazer comida, ela levantou e perguntou, a senhora quer ajuda? Eu posso ajudar a senhora a preparar. Acabou o almoço. Além dela comer a comida dela, ela ajudou a juntar os pratos de todo, foi para a pia e disse, deixa eu lavar a louça. Com quem que ele casou? Com a segunda. Você já viu o comportamento, essa aí sabia servir. Vamos lá, segue comigo aqui. Às vezes você tem aquela pessoa que vai lá e nem para isso ela se oferece. Como é que diz aqui? Mateus 20, 28, bem como o Filho do Homem, o que diz, queridos? Ele não veio para ser o quê? Servido. Mas ele veio para
Estamos ensinando a nossa família a servir? A gente precisa ensinar. Às vezes os filhos deveriam servir os pais, porque os pais estão servindo os filhos a vida toda. Mas às vezes a gente está ensinando os nossos filhos apenas a serem servidos, mas é importante. Quem serve normalmente não é individualista. A pessoa que serve, normalmente ela vai criando um espírito de pensar nos outros. Agora a pessoa que é sempre servida, normalmente ela é uma pessoa o quê? Porque ela só pensa nela. Quem você está criando dentro da sua casa? Às vezes você está sempre servindo. Se prepara, quando eles crescerem, você vai viver mandando dinheiro também. Porque você ensinou eles a só serem servidos. E não ensinou eles a fazerem o quê? Quando você ensinar eles a servir, o dia que você precisa, eles te ajudam. Então, qual o espírito que eu estou criando dentro da minha casa? Qual o espírito que impera no meu lar? Se está imperando o individualismo, está na hora da gente buscar Deus e Deus, eu quero mudar como família. Quero que a minha família mude. Eu estou percebendo que o nosso comportamento dentro de casa aqui é cada um por si, só pensa em si, é o egoísmo. Eu não quero mais isso. Está na hora da gente ter um espírito de família e o que Jesus disse. Não vim para ser servido, mas eu vim para... De que forma estamos servindo a nossa família? De que forma estamos demonstrando Jesus? De que forma estamos mostrando esse amor ao próximo? Se não estamos fazendo, está na hora de orar hoje e dizer, Deus, eu quero fazer, eu quero mudar. Vamos ficar de pé. Temos que vencer o individualismo. Olá para você que está acompanhando esse vídeo aí no meu canal. Olha, seja bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para você receber todas as mensagens. É um prazer ter você. E se você puder nos ajudar compartilhando as mensagens desse canal, nós vamos alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe. Um abraço.